Fala amigos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje viemos aqui para mais um vídeo da nossa trilha de conhecimento, sobre neurociência. E hoje falaremos aí sobre nicotina. Ah, eu ia fazer tudo em um vídeo só, mas acredito que ia ficar muito grande e não é isso que eu quero, né? Então eu vou dividir mais ou menos em duas partes, né? A parte primeiramente mais do cérebro, como funciona, como ela afeta, e a segunda é uma parte talvez mais comportamental, de como ela se liga aos comportamentos, né? E até algumas dicas, talvez, para quem eventualmente queira deixar de usar essa substância, né? E obviamente, né, antes da gente começar, a gente já entende que existem situações excepcionais onde a pessoa usa nicotina e não sente nenhuma alteração na sua vida, né? Tem uma vida saudável, enfim, né? Mas tirando esses casos de sorte, sei lá, como dá pra chamar isso, a gente vai falar do grande geral, né? Tipo assim, como a maioria é afetada por essa substância, né? E enfim, o que a ciência nos diz, né, sobre a nicotina? É que ela aumenta muito a chance de câncer, né? De enfim, né, obviamente câncer de pulmão, mas, né, aqui a gente também pode citar doenças oculares, né, é, também problemas cardiovasculares, né, doenças pulmonares, derrames no cérebro, diabetes, enfim. Por que isso? Porque a nicotina não é somente uma substância, né? Quando usada por muito tempo, ela não afeta apenas o pulmão, mas ela afeta em si todo o funcionamento do nosso organismo, né? Então, nosso organismo não é preparado para receber ela por muito tempo, né? No sentido de fora do corpo, né? Em grandes quantidades. Então, ele acaba sofrendo muito com isso, né? Então, a consequência é muito mais apenas do que um problema pulmonar, né? De respiração, mas sim um problema sistêmico, né, dentro do nosso organismo, né? Os grupos de risco, né, é baixa educação, baixa renda, uh, ou seja, a questão mais vulnerável, né, da sociedade. Isso a gente facilmente consegue entender, né, porque isso também é com álcool, enfim, com outras substâncias, né, e é porque é o mais acessível, né, porque no sentido de resolução de problemas, de maneira, né, de apoio social, no sentido que, existe essa vulnerabilidade, né, e quando surgem, né, os estressores, né, que são que acontecem, enfim, né, durante o viver dessas pessoas, né, essas substâncias são as maneiras que elas encontram para conseguir diminuir, né, o peso, né, o fardo desses problemas no sentido metabólico da coisa, né? Então, às vezes, chegar do trabalho depois de um dia onde a pessoa ficou 3 horas no transporte público e mais 8 trabalhando, talvez fumar um cigarro ou beber uma cerveja seja muito compensador no sentido para aliviar esse estresse, né? Então, e obviamente, né, os motivos, né, eles divergem muito, mas esses grupos que mais aparecem, né, no sentido de quando isso vira um problema, né, que é praticamente quase sempre. Né. É mais frequente em homens, né? Uh, isso é uma constatação. E também quem tem problemas psiquiátricos, né? Geralmente, alguns problemas psiquiátricos eles são acoplados, né, com o uso de substâncias, né? Então, por exemplo, o transtorno bipolar, né? O transtorno de humor, ele é muito ele é muito acoplado, né, ao uso de substância. E esquizofrenia também. É muito difícil, né, alguém que tem esse transtorno e não tenha tido algum tipo de contato, né? Esses são também um grupo vulnerável, né? Ah, e, e esses são os grupos de risco, né? Adolescentes também são um grupo de risco, porque, enfim, tem toda essa questão grupal, né? Essa questão de aceitação no grupo, né? Que isso aí a gente já entende muito bem porque acontece, né? Porque se alguém do grupo fuma, os adolescentes são muito vulneráveis, né? O sistema de recompensa deles, como a gente viu na outra aula, é facilmente acessado, né? Principalmente por uma substância, né? Questão de resposta e recompensa.
Então, os adolescentes também são um grupo de risco, né? Geralmente, fumantes começam com adição na adolescência, né? Em algumas vezes, né? E a nicotina, cara, como é que ela funciona dentro do cérebro, né? Então, ela acessa, né, por meio desse estímulo externo, ela vem, né, ela é acessada, né, dentro do nosso cérebro pela substância que vem de fora. E nós, dentro do nosso cérebro, né, dentro dos nossos neurônios, alguns neurônios, temos os receptores de nicotina, certo? Dessa substância específica, né? Então, esses receptores são como portinhas, né? Portinhas dentro dos nossos neurônios. E a nicotina é justamente a chave, né? A chave para isso. Então, quando ela se conecta, esses canais se abrem, né? E existe uma alteração, né? Então, esses canais se abrem, o sódio e o cálcio eles entram para dentro, né? Então, existe essa passagem de sódio e cálcio para dentro da célula. Acontece uma despolarização, né? Então, essa despolarização faz com que possa existir um potencial de ação dentro do nosso neurônio, certo? Então, isso vai acontecendo, né? Quanto mais a gente usa a substância, quanto mais essa substância ela vai até o cérebro, ela acessa, né? Mais, né? Mais vai necessitando, né, da substância. E o porquê? Porque esses acessos, essa abertura, né, de uma maneira muito mais forte de como deveria ser, né, acaba tendo uma mudança, né, no gene da célula. E o que isso quer dizer? Que isso pode gerar uma falta de sensibilidade, né, uma diminuição na sensibilidade muito grande. Então, isso vai alterar os receptores, no sentido de que vai aumentar aí sim a vontade, né? Aumentar a necessidade da substância dentro. Então, isso sim de fato, né, para a ciência é um vício de fato, né? Por quê? Porque a necessidade vai sempre aumentando, né? E todo sempre esse mecanismo, né, de substância dentro das nossas células do cérebro, né, dentro dos nossos neurônios, acontece até que exista essa mudança de fato, né, dentro da nossa arquitetura, né, principalmente dessas células específicas, né. E isso afeta, né, direto, né, esses receptores nicotínicos, né. E a gente entende, né, principalmente o porquê que é tão difícil, né, com a nicotina. Porque depois que existe a questão do vício, a questão da adição, né? Os receptores nicotínicos, quando a pessoa deixa, né, de fazer esse comportamento, os receptores nicotínicos, eles meio que se apertam, eles meio que se pressionam dentro do cérebro, né, dentro da célula. Então, é como se existe uma necessidade da substância entrar ali para que eles possam abrir e voltar a um estado de falta de pressão, digamos assim, sabe? De falta dessa, enfim, a gente pode colocar como pressão, sabe? Mas, enfim, entra ali a substância e ele volta a um estado de relaxamento, assim, pra gente poder entender, sabe? Então, por isso que existe essa dificuldade de deixar, sabe? E não é apenas porque, enfim, é porque criou esse hábito, né? Mas é porque dentro do nosso cérebro, dentro das nossas células, existe essa pressão, essa necessidade, né? No sentido fisiológico, né? Então, é isso que acontece, é isso que se transforma dentro do processo, né, de vício, quando se fala sobre a nicotina, né? Então, para vocês entenderem, né, como os vícios mais ou menos funcionam, né? A nicotina funciona dessa maneira. Ela funciona mudando, né, a alteração genética dentro das células do cérebro e fazendo com que essa sensibilidade diminua. Ou seja, a pessoa vai precisar sempre mais da substância, e se deixar de ingerir a substância, o cérebro começa a ter um processo contrário, sabe? Um processo de estresse, enfim, né? Estresse assim no sentido da célula, né? Falando sobre os receptores.
Então, por isso que a gente sempre trabalha com prevenção, sabe? Porque é complicado para uma pessoa passar por esse processo de deixar, sabe? E ainda mais porque a gente vai aprender um pouco na próxima aula que acontece esse estresse e ainda mais conectando com a questão comportamental, sabe? Então a gente sempre tem que entender isso como prevenção, né? Acredito que hoje em dia as coisas já melhoraram muito, mas continua ainda sendo um problema, né? Um problema público. Mas enfim, para vocês conseguirem entender como é que funciona esse mecanismo, né, dentro do cérebro, certo? Então é isso, gente. Isso é para vocês entenderem assim de maneira breve, né, como funciona a nicotina, né? Agora que você já entendeu a substância, na próxima aula a gente vai explicar como ela funciona na maneira de comportamento. Vamos ver um artigo bem interessante que eu separei, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado aí por ter assistido. Como sempre, né? Eu peço aqui para quem assistiu até o final, deixar o gostei aí, compartilhe, comenta aí se quiser. E é isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.